Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Amém? Senhor Deus, te pedimos graça e misericórdia para que possamos entender, compreender e ter discernimento da Tua palavra, e assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tomar uma direção pelo Teu Espírito Santo, Senhor, não pelo nosso próprio saber, nem por aquilo, meu Deus, ó Pai, que muitos acham, Senhor, serem donos da Tua verdade, mas pela revelação do Teu Espírito Santo. Vem nos convencer, nos consolar e nos direcionar, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Bem, irmãos, pelo texto aqui vocês devem entender e observar que Jesus Cristo ele já havia ressuscitado, certo? Então ele passou ainda um determinado tempo pós-ressuscitado, antes de sua ascensão, tendo comunhão com os próprios discípulos, certo? E aqui diz a narrativa de Lucas, no livro de Atos, que Jesus ele estava reunido com este grupo. Era um grupo específico, irmãos, não era não, era um grupo específico, eram pessoas separadas, eram pessoas específicas, certo? Agora observe, irmãos, uma coisa que, para mim, no meu modo de entender, a igreja ela perdeu o foco e a igreja perdeu a noção do seu serviço, do seu trabalho, certo? E aí a igreja, irmãos, ela entra num princípio de confusão, de inquietação, que obstrui, porém nós ao mesmo tempo passamos a rejeitar a instrução de Deus. E muitas das vezes, na oportunidade que agora eu estou como instrutor, posso até mesmo distorcer aquilo que Deus instruiu a igreja. Qual o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo em concerto de Deus com os homens? Qual é a aliança que nós estamos vivendo? O tempo da graça. Isso aqui, irmãos, esse tempo ele começou lá. Lembra da Santa Ceia? Atos 26. Jesus reúne os apóstolos, os homens ali, né? Aí, se nós lemos o texto hoje, alguém poderia até, a nossa mente diz assim: deixa o pastor vai ministrar a ceia. Não, irmão, o assunto não seria isso, ministrar a ceia. Mas Jesus está dando ali na ceia, irmãos, a noção de dois grandes assuntos, que era a sua morte e o propósito da sua morte. Mas se nós fizermos a leitura, irmãos, da Santa Ceia, o povo está tão viciado, tão bitolado, tão acostumado na mesmice, que pensaria que nós estaríamos ministrando a Santa Ceia e não observando uma instrução do momento oportuno que Jesus ministrou a ceia. Aleluia. Quando Jesus, irmãos, na ceia ele vai dizer assim: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos. Jesus está estabelecendo, irmãos, o conceito da graça, a aliança da graça. E aí
De lá para cá, irmão, nós estamos vivendo o quê, pelo amor de Deus? Irmãos, o tempo meramente passou para os homens, mas no tempo de Deus, continua a mesma coisa. Esses dias tinha 3 intelectuais conversando as coisas de Deus, e eu os ouvia, né? Um administrador de empresa, o outro filósofo, e o outro era formado na área de informática. Todos os 3 já passaram pela faculdade. O administrador de empresa era o Joás, que é já formado em administração de empresa. Joás, quem não sabe, Joás já é formado em administração de empresa. O outro filósofo era o nosso irmão João aqui de trás. Um rapaz que ele já veio até uma vez convidado, ele é cliente lá da padaria. Ele é formado em filosofia. Ele vem de picolé, mas é formado em filosofia. O outro acadêmico é o menino dali, que tem uma gráficazinha bem ali. Ele é da área da informática. Então todos os 3 são intelectuais, e eles estavam conversando, e blá blá blá, e um jogava para cá, outro jogava para lá, e vinha naquele trio, né? E eu olhando nessa conversa deles, eles queriam entender Deus e as coisas de Deus e tudo que acontece. E eram 3 intelectuais, sim ou não? Sim. Nós não podemos desconsiderar que os meninos têm diploma, sim ou não? Sim. Mas tem. Então quando terminou a conversa todinha, eu disse: Joás, meu irmão, vocês bateram um papo, brigaram, conversaram, foram e voltaram, e os caras tinham assunto, irmãos. Eles sabiam usar os termos, as palavras. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: vocês podem passar o dia todo conversando aí. Se vocês não tratarem do tempo em que Deus está tratando o homem hoje, vocês não vão chegar a um consenso. Se você, irmão, ligar a televisão e ver aqueles caras lá, naqueles debates que tem na televisão, e eles tocarem em Deus, muitos deles vão afrontar a pessoa de Deus, as ações de Deus, e você à luz da Bíblia, você vai dizer: puxa, está escrito isso aí. Observe, irmãos, e veja que em vários textos da Bíblia, Deus mandou que exterminasse uma nação por inteira. Até um cachorro, irmão, tinha que morrer. E quem determinou isso? Deus. Aí você vê esses caras lá. Esse é o Deus, né? Para poder afrontar os crentes, esse é o Deus que mandou matar até as criancinhas, não foi? Se você for ler texto da Bíblia, você vai ver, irmãos, que tinha que exterminar até o boi, o jumento, o cavalo, criança, velho, tudo tinha que morrer. E quem havia determinado tal coisa? O próprio Deus. Porém, irmãos, existe dentro desse contexto bíblico uma aliança entre Deus e os homens que o indivíduo tem que saber em que tempo isso aconteceu. E você tem que entrar dentro do contexto também e entender o porquê Deus determinou tal coisa. Ou será que Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que ela é, não pode determinar? Você vai ter que entender sobre o tempo de Deus, sobre a aliança de Deus entre os homens, senão você não chega a lugar nenhum. Observe hoje a igreja evangélica, querendo trazer os costumes da velha aliança para dentro da igreja hoje. Está notório. Mas qual é o tempo que nós estamos tratando hoje? A manifestação da graça. E os homens querendo trazer os velhos costumes, irmãos, que eram práticas, costumes que eram para anunciar alguma coisa daquilo que Cristo já cumpriu, irmãos. Aí fica aquele povo todo confuso. Eu fui para o aniversário ali, a primeira coisa que me perguntaram é se eu comia carne de porco. Eu disse: bota esse baculinho na mesa. Eu disse bem assim, irmão. Eu boto o baculinho na mesa, nós comemos agora. Porque era um aniversário de crente, sabe? Aí as pessoas chegavam: como carne de porco? Bota esse baculinho aí que nós desenrolamos agora.
Aí tinha outros, Deus me livre, porque está escrito que o bicho é imundo. Pergunte isso para um muçulmano ou então para um judeu. Ou seja, assuntos que foram tratados em uma época determinada, em um tempo determinado, em uma aliança específica. Que hoje mexe e confunde com a cabeça do povo. Agora, o ser humano, irmãos, o homem, nós em si somos curiosos, ansiosos e muitas vezes patriotas. Olha só. Portanto, aqueles que haviam reunido, ou seja, estado ali com ele, perguntaram-lhes dizendo: Senhor, tu restaurará nesse tempo o reino a Israel? Aquele grupo ali dos primeiros apóstolos, eles eram todos israelitas. O Cristo era um israelita. Ali não havia entrado ainda gentios na igreja. Aquele grupo era todo de judeus, israelitas. Ou seja, aquela rapaziada que estava ali ao lado de Cristo, que viu e que sabiam que Jesus era o Cristo, eles tinham o patriotismo dentro de si. Então eles perguntaram: restaurará nesse tempo o reino a Israel? Ao mesmo tempo, irmãos, eles tinham ansiedade por saber isso, porque haverá uma promessa de restauração. Então o homem em si, de um modo geral, ele tem essa ansiedade. Ai meu Deus, quando é que esse Covid vai acabar? É ansiedade, irmão. Aí deixa eu ver qual é a próxima profecia do YouTube, porque eu tenho que saber agora que dia que ele vai acabar. Porque tem profecia dizendo aí que até o dia é a hora marcada que o vírus vai acabar, né? Até tem gente brincando com o vírus, matando na unha igual piolho, né? Então, mas nem aí pro vírus. Brincando. E nós temos também uma outra coisa chamada curiosidade. Vai dizer que tu nunca olhou para o buraco da fechadura, não foi? Quando você, irmãos, naquele dia, olhou pelo buraco da fechadura, você estava fazendo declaração de um alto curioso. Você queria ver o que tinha do outro lado. Todo mundo já fez isso na vida. Agora, o que você viu, ou que você estava procurando ver do outro lado da brecha da fechadura, ou da fenda de um muro, assim, alguma coisa, aí, meu irmão, é você e Deus. Mas que você já fez isso na sua vida, você já fez. Todo menino já fez isso, mano. E tem umas crianças crescidas que também fazem, continuam fazendo. Isso é curiosidade, irmãos. Isso é o ser humano em si, na sua essência. Ou seja, pelo fato de uma simplicidade ou pelo princípio da maldade que há nele. Mas que o homem é curioso, ansioso. Ele é. Israel pregou terça-feira aqui. Rodou para cá, rodou para lá e pegou o Covid pelo pescoço e deu uma gravata. Por quê? Porque o momento, irmãos, ele nos incomoda em cima dessa situação, de um modo geral, e de vai e vem, de muitas coisas. Então esses discípulos aqui reunidos com Cristo, antes de sua ascensão, que é a subida aos céus, Jesus vai dizer assim, ó, a resposta que Jesus foi a respeito da curiosidade deles, do anseio deles e do patriotismo deles, seja lá o que for, foi essa, ó. Não pertence a vós saber os tempos ou as estações.
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa aqui, irmãos, é a palavra que a igreja tem que guardar. Porque senão ele esquece a próxima recomendação. E a próxima recomendação é essa aqui, ó. Mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Ou seja, o compromisso verdadeiro da igreja é fazer com que Cristo seja glorificado. Mas por causa dessa ansiedade, dessa curiosidade, desse patriotismo, nós mudamos o foco. Nós saímos do interesse de Deus, que é que nós venhamos ser divulgadores de Deus, e nos apeguemos às situações e às adversidades constantes da vida. Se você olhar, irmãos, hoje existem multidões de pregações nas redes sociais que estão tratando, irmãos, de curiosidades. Estão esquecendo da simplicidade e da essência. E muitas das vezes essas pregações gigantescas de mais de uma hora, com tanta intelectualidade e tudo, ela não tem a essência da simplicidade de educar o outro indivíduo a ser um divulgador do Evangelho. Mas de mostrar uma certa curiosidade teológica, uma certa coisa que o indivíduo descobriu. Essa semana agora mandaram um vídeo aí de uma certa campanha que a igreja estava fazendo aí, que era para a pessoa vir para a campanha e trazer um cabelo. Porque iam queimar aquele cabelo e o espírito ia ser expulso, ia ser destruído da sua vida através da queimadura daquele cabelo, irmão. Mas, pelo amor de Deus, que notícia é essa, hein? Onde é que o cão vai sair? Porque alguém tem cabelo e queima em cima de uma campanha. Que forma nova é essa de expulsar demônio, irmão? Ou então, se porventura... E o cara ainda citou o texto do livro, irmão. Vocês já viram Jesus? Como é que fica o careca nessa situação, hein? Aquele cara que é bem 100%, hein? Que já não tem mais cabelo. O diabo não chega nem perto, porque não tem cabelo. Ou então está cheio de demônio, uma outra coisa ou outra. Se a questão de expulsar demônio estaria no fato de queimar o cabelo do indivíduo. E o pior, irmão, que essas coisas acontecem dentro da igreja, irmãos. Onde se está dando a notícia da verdade, onde está se falando da palavra de Deus, irmãos. Olha só onde a cabeça dos homens, elas chegaram, e aonde homens estão instruindo outros com tais coisas. Se, rapaz, os israelitas quiseram saber a respeito da restauração, e Jesus diz assim: não cabe a vocês saber disso, o assunto aqui não é esse, o assunto para vocês é o seguinte, ó, vocês são igreja e vocês serão revestidos pela unção do Espírito, com um propósito de dar testemunho. Irmão, que encoraja um homem, irmãos, a pegar um microfone, o que encoraja um homem, irmãos, a abrir uma boca num beco, numa rua, o que encoraja um homem, irmãos, a pregar o Evangelho, e tira dele a covardia, tira dele, irmãos, a vergonha, tira dele, irmãos, a burrice, é o Espírito Santo, irmão. Eu era uma pessoa tão tímida ao ponto, irmãos, que se eu soubesse que eu ia para o culto e eu me dar a oportunidade, irmãos, o meu corpo já tremia todinho. Antes de chegar no culto, irmãos, meu Deus, tomara que ninguém me dê oportunidade. Mas era por causa do excesso de timidez. E por incrível que pareça, né, irmãos, essas coisas acontecem.
Lembra na época que a Joyce, ela passou um tempo aqui na igreja que ela aceitou Jesus? Aí, tinha uma pessoa aqui da frente dando oportunidades. Essa irmãzinha ali, a Joyce, quando disse a Joyce, ela fez... Ou seja, ela entrou num estado de pânico instantâneo, que ela gritou. Porque ela se sentiu na responsabilidade de vir aqui e fazer algo que glorificasse a Deus. Ou seja, ela entrou em estado de pânico instantâneo, ela recebeu um choque. Porque ela não tinha hábito e não tinha também pleno conhecimento de fazer algo que glorificasse a Deus. Então ela deu um grito, entrou num estado de choque instantâneo, porque alguém passou a oportunidade para ela vir fazer a obra. Mas então Jesus, irmão, chama o pessoal e diz assim, ó, o negócio é esse, gente. A responsabilidade de vocês é essa, vocês não tem que se preocupar com isso. Prova é, irmãos, que nós não temos que nos preocupar com isso, que se nós formos ler Apocalipse, nós vamos ver do começo ao fim atos de juízo de Deus. E cabe a Deus fazer isso. Aí fica agora um bocado de estudiosos super inteligentes, né? Megas intelectuais, tentando decifrar aquilo que eles não sabem, porque não cabe a eles saber isso. Aí passa uma geração, ensina uma coisa, lá vem outra geração, distorce aquilo que foi ensinado, aí depois vem outra geração que já descobriu uma outra essência e dá um novo conteúdo àquele assunto, aí vem uma outra geração, distorce aquilo que aquela outra já disse e traz de volta aquela que já falou primeiro não sei o quê, e nisso, irmãos, os homens ficam presos na confusão, porque não cabe a eles saber isso, a respeito das coisas que Deus determinou, e perde tempo e não conhece e não entende a sua responsabilidade, que é de dar testemunho do Senhor e da sua obra, de fazer com que Cristo seja anunciado. Irmão, tem gente por aí que não sabe que Jesus, irmão, foi crucificado. Ah, Jesus foi crucificado. Oh, um coitadinho, meu Deus do céu. Meu irmão, pelo amor de Deus, dê glória a Deus porque Jesus Cristo foi crucificado. Não se perverso você fazendo um negócio, você está do lado dos romanos, né? Irmão, se Cristo não fosse crucificado, irmãos, havia alguma esperança de nós herdarmos o reino do céu? Havia um pacto de aliança? Pedro pregou, irmãos, que ele é o cordeiro anunciado antes mesmo da fundação do mundo. Como é que o homem pode questionar tal coisa? Se Deus antes mesmo da fundação do mundo já determinou tal coisa, segundo a revelação que Pedro passa. Agora, aos atos de juízo de Deus, irmãos, se nós formos olhar para o Apocalipse, irmãos, no capítulo 6 nós vamos ver os selos, a partir do capítulo 9 nós vamos ver as trombetas, a partir do capítulo 16 nós vamos ver as taças, e tudo isso são manifestações da ira de Deus sobre a raça humana. Aí tem gente que vai dizendo, não, isso aqui já é não sei as taças de não sei de onde, aqui já é as trombetas de não sei de onde. Meu filho, você não sabe de nada. Porque se você soubesse alguma coisa, você estaria anunciando a Jesus Cristo. Aí estão discutindo, estão brigando. Porque, irmãos, Deus, Ele determinou. E as coisas, irmãos, é no tempo de Deus. É incrível, né, irmãos? Nós lemos o texto lá, né, da palavra de, um dia para Deus, como Deus é 1000 anos como um dia.
Mas muitas vezes nós só sabemos expressar o texto, irmãos. Nós não sabemos raciocinar ou ter discernimento do Espírito a respeito dessa revelação. Que o tempo do homem não tem influência nenhuma sobre a pessoa de Deus, irmãos. O homem ele vive no seu ciclo de vida, no seu curso de vida, e no tempo que Deus determinou ele viver. Agora, no meio das perversidades nesse ciclo de vida, o homem pode estar sujeito à ira, a juízos que Deus sempre exerceu, e a consequências naturais também, por causa do próprio pecado do indivíduo. Às vezes eu fico olhando assim, rapaz, vocês já imaginaram? Uma das coisas que o homem hoje do tempo presente, sempre, né? Se tem uma coisa que o homem sempre quis ser, e ele quer, você também quer. Mas o que será, hein? Ser bonito. Todo mundo quer ser bonito. Me diga se é mentira ou não. Menino é um arrumado, é um virado para cá, é uma moda de cabelo, é um sapato de tal cor, e tudo isso é procurando beleza, irmão. Você vê, né, que vê as máscaras aí, né, aí o homem é tão cheio de arrumação que fez máscara bicuda, fez máscara não sei o que, fez máscara para lá, fez máscara sorrindo, né? Isso ali é para mostrar um pouquinho a estética. Porque o homem quer, irmãos, isso. Agora, tu imagina só, irmãos, isso e o pior, irmãos, que se nós formos olhar à luz da Bíblia, esse querezinho do homem, isso é a consequência do pecado, meu. Porque eu vou dizer coisa, irmão, eu acho que Adão era o cara mais bonito do mundo, que já teve, né, irmão? E Eva era a coisa mais linda do mundo que já teve, né? Agora, depois, pós-pecado, o que é que o pós-pecado faz? Vai entrevando o cabo. Você já viu aquele velho que tem 100 anos de idade? Ele está só a casquinha ré, assim, as coisas ré tudo falecidas, tudo vencida mesmo, sabe? Um estágio mesmo de entrega. Ali, irmãos, infelizmente, ali é o curso do pecado na vida do homem. Ali é consequência do pecado, irmão. Aí se você comparar aquele velhinho de 100 e tantos anos com Adão, meu Deus do céu, o que foi que o pecado de Adão fez com os filhos de Adão, né, irmão? Tem dizer que esse aqui era pai desse, né? Isso é herdeiro desse, né? Ou diamanteiro. É incrível, irmão. Mas o homem é engraçado. Agora essa do fio de cabelo aí, no meio da igreja. Aí eu até fiz uma crítica, eu disse, depois o pessoal estão dizendo aí, né? Que um certo político aí disse que ia ser pastor, né? Também, meu filho, uma arrumação dessa tem que dizer mesmo. O pessoal brincando com a palavra. Você acha que ele está dizendo o que também? Ele está brincando também, mano. Se os que julgam saber estão brincando, imagina quem não está. Ou quem quer tomar proveito dela. Então, irmãos, qual é a ideia de Deus para nós? Não cabe a vós saber tempos, não cabe a vós saber aquilo que Deus determinou pelo seu tempo, mas a vossa responsabilidade é essa, ó. Vocês receberão o Espírito de Deus e serão meus testemunhos. É esse o princípio e a responsabilidade que eu tenho para vocês. Amém? Palmas para Jesus. Fica de pé, irmãos.